Olá, sejam bem-vindos a mais uma destas conversas sobre a cidade. E precisamente porque Lisboa continua, esta era uma das conversas que já faziam falta. A minha convidada de hoje, Catarina Carvalho, dirige a Mensagem de Lisboa. Olá, Catarina, muito obrigado pela tua disponibilidade. Olá, obrigada eu pelo convite. Catarina, a Mensagem de Lisboa, a publicação online que tu hoje diriges, nasce num tempo curioso. Aborda uma zona muito específica, a região de Lisboa, mas precisamente pelas suas contingências técnicas, tecnológicas, com a capacidade de chegar a todo o mundo. Como é que essas duas coordenadas orientam a elaboração deste projeto? Bem, é muito interessante isso, porque é verdadeiramente a questão do global e do local, que agora se chama Glocal, e que é as histórias que nós contamos da cidade de Lisboa têm um caráter universal, por vários motivos. Entre eles, porque são histórias humanas. Essas, as mais pequenas que nós contamos. E as outras, porque dizem respeito a todas as cidades. Em todas as cidades está a discutir bicicletas, ciclovias, o facto de termos, obviamente, que reduzir a nossa pegada carbónica. Portanto, tudo isto é de Lisboa e é de todo o mundo. Exato. Mas é de facto interessante essa dualidade de abordarem uma realidade geográfica específica, que poderia parecer ingenuamente afunilada, e no entanto poderem contar com leitores e com interesse, como disseste, de todo o mundo. Sim, temos leitores em todo o mundo. Eu ontem estava curiosamente a ver as estatísticas e temos grande parte dos que são de fora estão no Brasil e na Europa, outros estão na América, nos Estados Unidos, na Califórnia. Não sabemos se são pessoas que são de lá ou se são daqui e foram para lá. E também temos muitos estrangeiros que moram em Lisboa que nos seguem. Ok, muito interessante, sim senhor. Vamos já arrumar aqui um assunto. Jornal, blog, site... Não, é um jornal. É um jornal porque... Em português é muito chato falar assim, porque em inglês há muitas palavras para dizer o que nós fazemos. E uma delas é news media, ou basicamente news media. E seria o que nós seríamos. Ou news venture, por exemplo. Nós não dando notícias... É daí que nasce essa pergunta, exatamente. Nós temos uma questão, que é, nós somos completamente jornalísticos. Nós não somos ativistas, nós não andamos aqui a tentar mudar a cabeça das pessoas de forma direta. O que fazemos é dar a possibilidade às pessoas de tomarem melhores escolhas na vida. Dando a conhecer outros olhares, informação, lá está. E dando-lhes informação para elas tomarem as decisões que devem tomar. Que é, no fundo, uma das tarefas fundamentais do jornalismo. Mas lá está, quando falamos de notícias... Por isso é que nós somos jornal, porque somos uma aventura jornalística, não é? Exato, mas sem querer bater no ceguinho, passa o colocalismo. Quando falamos de notícias, não estamos a falar daquele imediatismo que nós associamos à palavra notícia, não é? Não, mas por acaso é uma coisa estúpida, porque na verdade notícias é tudo o que é novo e na verdade não havia nada que fosse usado nesta mensagem, nem a ideia, nem o projeto, nem as pessoas, nem aquilo de que nós falamos. Nós, quando começámos, praticamente não se falava da cidade de Lisboa nos órgãos de comunicação social portugueses. Eu digo portugueses porque todos os que estão baseados em Lisboa são nacionais. E nós, além da questão, como tu disseste, de trazermos esta região para o centro das notícias, para o centro do que é novidade, também o fizemos de uma forma especial. Fizemos-lo de uma forma construtiva, positiva, de mostrar o que é que se está a fazer, o que é que se está a fazer na cidade que a torna tão especial. E aquilo que ela tem de especial também na sua própria história. Pois, porque além dessas alterações, vá lá, que começam por ser mais circunstanciais e depois influenciarão o futuro, já leremos essa parte,
há também aquilo que os franceses chamam a petite histoire, não é? Sim. Ou seja, a pequena história, aquele aspecto mais caricato ou pitoresco e que acaba por fazer quase sorrir. Sim, não é bem pitoresco. Há coisas muito, muito importantes, que são as histórias que nós contamos, que dizem respeito a pessoas que foram até agora excluídas de praticamente todos os órgãos de comunicação social. Porque nós vemos que por razões de tráfego, ou por razões de falta de pessoal, ou por razões do próprio pensamento jornalístico e como ele está formatado hoje em dia, que é preciso que seja um grande assunto, um grande tema, e para que o jornalismo cubra a verdade. Até porque os órgãos andam todos atrás das mesmas histórias. Exatamente. Mas porquê? Porque também no Twitter e no Facebook e nas redes sociais são essas histórias que estão nos trending topics, nos tópicos que estão de tendência. E, portanto, o que se sente muito é isso, até nas cidades, que é, nós sabemos as coisas que são mais pesquisadas. E, portanto, toda a gente vai fazer temas sobre as coisas mais pesquisadas. E nós vemos a diferença que isso faz, por exemplo, em relação aos órgãos de comunicação social, que é quando eles, de facto, abrem uma página e estão a falar de todos do mesmo, não é? Aliás, sem querer afastar-me do foco da nossa conversa, não posso deixar de pensar, ao ouvir as tuas palavras, naquilo que se tem debatido muito nos últimos meses, por diversos motivos, a questão do monotema. Quando há um telejornal de 1 hora com um assunto. Sim, isso pode justificar-se quando tens fogos nacionais que são uma tragédia, mas quando há outras coisas não faz sentido fazer isso, não é? E as pessoas, elas próprias, estão-se a cansar das notícias, há cada vez menos leitores de jornais. Em parte por isso. Parte. Mas isso seria uma outra conversa paralela. Diz-me uma coisa, um jornal, tu já disseste, nós não queremos mudar a cabeça das pessoas diretamente, mas um jornal com estas características e precisamente com o tipo de histórias que vai buscar, pode ajudar também de alguma forma a construir o futuro da cidade Claro e contribuir para isso. Esse é o objetivo, claro que sim. E um futuro que passa para lá das meras, eu não vou dizer meras porque é negativo e não faz sentido, que não passa só pela produção de conteúdos, embora nós, com a nossa função de jornalistas, seja no fundo encontrar essas histórias, essas formas de ver o mundo que se contam de forma narrativa, que é a forma jornalística. Mas há coisas outras a acontecer connosco que não são só essas. Nós tivemos o ano passado o caso do Jorge Costa, que passa muito mais além dos conteúdos. Exato. Estamos a trabalhar em projetos que têm a ver com a vida da cidade, para além da questão jornalística pura e dentro destas baias do jornalismo do conteúdo puro e duro. O jornalismo acaba por cobrir todos os temas, Claro, não é? Eu risco-me a dizer. claro, mas o que eu digo é sair dessa parte narrativa, em ação pela cidade e em ação com a cidade. Exato. Fazermos coisas em que a cidade olhe para ela própria e se avance, e se reconheça e perceba quem é, e fazemos os encontros com os leitores, fazemos passeios pela cidade, fazemos todos os meses um encontro com leitores, que é mais ou menos um passeio pela cidade. Também. Ou seja, obrigam-nos, entre aspas, a mergulhar nas vossas histórias. Também, exatamente. Aliás, a última foi sobre os pássaros no Jardim da Estrela e as pessoas mergulharam numa história que nós já tínhamos contado, precisamente. Exatamente. Nós temos assistido a um enorme crescimento do turismo na cidade, Sim. Grandes obras, grandes transformações. Isto coincide, por outro lado, com o advento de uma outra coisa que para a qual se calhar ainda não tínhamos olhado atentamente, a questão do teletrabalho, o que veio transformar também as movimentações em relação à população e, consequentemente, à cidade. Tudo isto são condicionantes do que será a cidade de Lisboa, certamente. Vamos falar da cidade de Lisboa, então. Sim, claro. Iremos sempre falar da cidade de Lisboa ao longo desta conversa. Claro, ela está sempre como pano de fundo, mas Claro. agora como a cidade que nós olhamos e que olhamos agora. Eu vim do Diário de Notícias com o Ferreira Fernandes e com grande parte da equipa que fundou a Mensagem e é óbvio que nós, no Diário de Notícias, que é um jornal na cidade e da cidade também, e já foi mais do que poderia ser, e é menos do que poderia ser, nós já olhávamos Lisboa, mas olhávamos de uma certa distância. E agora mergulhar nos problemas da cidade de Lisboa e nas suas potencialidades é incrível, porque esta é uma cidade interessantíssima, mas também com problemas tipo atávicos. Parece que estão lá há muito tempo. Que não se muda. Esta semana passada, fizemos um texto sobre o lixo em Lisboa.
E o nosso objetivo era fazer uma mera reportagem sobre um grupo de cidadãos que está a tentar limpar a sua zona de Lisboa. E depois, de repente, percebemos que o lixo na cidade de Lisboa é um problemão e que qualquer Presidente da Câmara tem que atacá-lo de forma, ainda por cima agora com o turismo a regressar em massa, tem que atacá-lo de forma completa. Há muita coisa em Lisboa que tem que se atacar, com algumas coisas que é difícil a um político hoje em dia ter, que é coragem, visão de conjunto e imaginação. Estas três coisas, a coragem, a visão de conjunto e a imaginação, são coisas que qualquer político de cidade hoje em dia precisa. E uma visão para além do curto prazo, arrisco-me a dizer. E já agora, já que estou a falar aqui de fazer uma espécie de... nós quase nunca falamos em política porque não é a nossa missão, a mensagem é sobre os lisboetas. E onde é que termina e começa a política? Levava-nos muito longe. Políticos fizemos durante as eleições, mas normalmente não trabalhamos este tema de forma mais aprofundada, porque para isso existem precisamente os jornais nacionais, porque a política de Lisboa é uma questão nacional. E, portanto, nós preferimos a política do Banco de Jardim, a política da ciclovia e essas coisas. Pronto. Mas, só para explicar que, para dizer que quando se agarra numa cidade, hoje em dia, seja ela Lisboa, seja Paris, que são megalópolis, seja Madrid, seja Saragossa, a pessoa que agarra nessa cidade e que gera essa cidade é quase como se fosse um mini presidente de uma república, porque essa cidade tem problemas sociais, problemas económicos, tem potencialidades económicas, potencialidades sociais. 70% do mundo vai viver em cidades, portanto as cidades estão-se a transformar no sítio onde as pessoas estão, e onde as pessoas estão é onde é preciso resolver problemas. E Lisboa não escapa a isto, e Lisboa tem anos e anos e anos de imobilismo, não é? Digamos que a cidade só começou a evoluir de forma moderna, contemporânea, cerca de quê? 40 anos, não é? Há 40 anos. Talvez menos até, mas a cidade foi... Há 40 anos estávamos ocupados a abater o Monumental. Pois, e aconteceu uma coisa que foi bastante dramática para Lisboa, que foi a cidade foi feita e foi construída muito pelo regime de Salazar, não é? E, portanto, havia um pensamento muito bem desenhado e que conseguiu ser feito porque era super centralista, não é? Portanto, era o que era o que se fazia, e a seguir passou ali por 20 anos no final do regime e no início da democracia, esses 20 anos que foram muito dramáticos para a cidade de Lisboa, a todos os níveis, ao nível da lei das rendas, que ficou do antigo regime, curiosamente, que criou as periferias dramáticas em Lisboa, não é? Com prédios e prédios e prédios onde as pessoas tinham que viver, porque não havia lugar na cidade para se viver, e depois criou este buraco da Baixa e do centro histórico, porque as pessoas já se esqueceram, mas ninguém queria morar na Baixa, não é? Há 20 anos ninguém queria morar na Baixa. Alugava-se uma casa aqui por meio dos... Era uma zona tida como perigosa a partir de uma certa hora. Ao fim de semana estava vazia, e portanto, e os serviços foram abandonando a zona histórica, e a zona histórica abriu-se um buraco. Portanto, como as coisas depois têm como é que se diz, horror ao vazio, o urbanismo tem horror ao vazio, o que é que aconteceu? Quando veio o turismo... Curiosamente, isso mesmo da política. Pois é, neste caso, houve um vazio político aqui, bastante forte. Olha, falemos um bocadinho de ti. Tu nasceste em Lisboa? Nasceste onde, concretamente? Nasci em Benfica, mas morava em Alvalade. Que imagens, que memórias é que tens da tua infância e da tua juventude? Eu nasci em Lisboa um bocado por acaso, e por isso a minha vida não é muito citadina, porque eu nasci em Lisboa, mas os meus pais são dos Açores. O meu pai tinha chegado dos Estados Unidos, portanto o meu pai veio dos Estados Unidos, a minha mãe veio dos Açores e os meus avós também. Eu não tenho quase família nenhuma em Lisboa e, portanto, a minha vida em Lisboa era um bocado de Alvalade. Sim, era o bairro de Alvalade, era o Liceu Padre António Vieira, era aquela zona mais norte da cidade. E depois, quando começo a trabalhar no Diário de Notícias, com 19 anos, é que eu começo a vir... É o primeiro sítio onde entras para o jornalismo? Sim, no DN Jovem, com Manel Dias. E nesse... DN Jovem. Exato, DN Jovem, de muita boa memória para muita gente. Para muita gente. Então, eu começo a conhecer melhor a cidade. Começo a passear por mim própria na cidade, a dar longos passeios aqui na Baixa, na Graça, em Alfama, Moraria. Eu já conhecia, claro, toda a gente conhece. Mas não com aquela... Claro.
com aquela coisa de saber e de conhecer. Sim. E portanto essa era a minha Lisboa. A minha Lisboa era a zona norte da cidade. Era ali Olivais, era Alvalade, pronto. A Avenida de Roma, Arieiro, pronto. Quase nunca descia para o centro mesmo da cidade. O facto de hoje dirigires a mensagem de Lisboa tem transformado o olhar que já tinhas de alguns locais? Completamente. Não da cidade em si, eu estou sempre atenta agora a ver os cartazes da rua. Dás por ti a pensar, nunca tinha olhado para este sítio desta forma? Sim. Do outro dia estava a falar com uma pessoa que trabalha connosco, que colabora connosco, e estávamos a ver com o Google Earth, não é um passeio, mas é um passeio virtual, as praças à volta da Paiva Coceiro. Conheço perfeitamente. Pronto, e estávamos a pensar como aquela zona poderia ser se não tivesse carros estacionados ali. Ou seja, não é que as pessoas não possam ter carros, claro que as pessoas em Lisboa e com os transportes que têm, é óbvio que sim. A questão é como o espaço público está todo desenhado para albergar esses carros e o dinheiro que isto custa à cidade. Porque, por exemplo, a Rua Mozinho de Albuquerque, não é? Da Silveira ou de Albuquerque, agora não me lembro. A rua que desce da Paiva Conceito para cá para baixo, para a zona baixa da cidade, para ali para Chabrecas. Essa zona, essa rua tem 3 ou 4, acho que são 3 praças que estão ocupadas com estacionamento. E as pessoas não têm onde pôr os carros. Portanto, o que é que falta ali? Fazer estacionamento para as pessoas porem os carros para que o espaço público não esteja determinado por aqueles carros. E, portanto, há tantas coisas que eu olho de forma diferente agora. Se calhar antes passava, pronto, nem via. Agora não. Agora olho para a cidade com... Não são olhos urbanistas, porque eu não sei mudar. Eu sou jornalista, conto histórias. Mas sei que há ali... As histórias mudam as pessoas. Exatamente, e as pessoas que mudam há as ali coisas. qualquer coisa que se podia tentar fazer. Não é? Não seja por isso. Sim. Tu já referiste aí por mais que uma vez o Diário de Notícias, obviamente, que foi o teu grande pilar de formação no jornalismo, num edifício igualmente emblemático. Eu estava a preparar esta conversa e, obviamente, que não pude deixar de pensar neste aspecto. Passaste ali, certamente, muitas e muitas horas. Passei, até quando não trabalhava no propriamente dito. E é, de facto, um edifício emblemático, na outra forma de o dizer, e um dos símbolos do século XX. Dessa tal Lisboa que eu Exatamente. estava a falar. Como é que é? Isto é quase uma pergunta de retórica, mas não quero deixar de fazê-la. Como é que é olhar para este edifício agora, tendo ele as funções que tem, um condomínio privado, o jornal, o espaço esquartejado, enfim? Bom, o espaço foi preservado, segundo se vê. Não, lá dentro também está tudo preservado, porque eles fizeram... portanto, usaram aquela zona que era a zona da administração e das direções antigas para fazer os apartamentos. A parte de trás está toda nova, mas também não era muito característica. A parte da frente está toda igual e a galeria foi transformada numa loja que está por alugar ainda, até porque os tempos não estão fáceis e, portanto, a seguir veio a pandemia e etc. É uma grande falta de visão. Provavelmente não da empresa que o teve que vender porque estava em dificuldades económicas, mas de um país, eu não vou falar sequer da cidade, mas de um país que tem ali um emblema, não é? Uma coisa histórica que não se repete e que não consegue imaginar, lá está, um uso para aquele edifício que pudesse ser extraordinário. Lisboa não tem um museu da imprensa na cidade. Lisboa não tem um museu que explique o que é que o Diário de Notícias interferiu, por exemplo, na vida do Marquês de Pombal, nas marchas de Lisboa. O Diário de Notícias não é só um jornal que teve crises e que passou por crise, é também parte da vida da cidade. E não está sozinho, não é? Porque tinha a Capital, tem a Hemeroteca que deixou de praticamente... Estava a pensar na Hemeroteca quando estávamos a falar. Exatamente. Portanto, mesmo a Hemeroteca poderia ter passado. O que nós sempre pensámos, e quando nós pensámos fazer do Diário de Notícias uma fundação, era no fundo muito isso, era preservar esta memória histórica que não é só do Diário de Notícias. Falar de um jornal com 100 e tal anos, quer dizer. 156... Qualquer coisa, pronto. Não é propriamente umas semanitas. Se pensarmos que estamos a falar de um jornal generalista e pegando um bocadinho do que falavas há pouco, cobriu a economia, o social, o desporto, os acidentes... A realeza... É uma coisa... É verdade. Uma memória histórica. E, portanto, aquele edifício foi feito para o Diário de Notícias, pelo promotor. Exatamente. E, portanto, é um edifício que em si conta a história. Sim. E por dentro também tem algumas coisas que são específicas. Os frescos do Almada. Os frescos do Almada, obviamente, os frescos do Almada em vários sítios do edifício.
edifício, mas também a própria estrutura. E lá em cima, a sala verde, com os mármores verdes, que era da administração e da direção essa que sempre foi quase considerada como se fosse um ministério de Salazar, nessa altura em que o edifício foi construído. Portanto, há uma série de coisas naquele edifício que marcam a vida da cidade e que devia ter sido preservado. Agora, a Câmara, por exemplo, a anterior, o Fernando Medina, propôs reestruturar a primeira sede do Diário de Notícias na rua do Diário de Notícias, onde ele nasceu, no bairro Alto. E esse sítio foi anunciado pela anterior Câmara, vai ser um edifício de renda acessível e por baixo vai haver um cowork para empresas jornalísticas ou startups ligadas aos conteúdos da cidade. Pronto, é uma ideia. É uma ligação algo simbólica, mas pronto, exatamente. Por exemplo, era muito interessante, naquela altura eram meia dúzia de questões, tendo em conta... Eu pergunto isto também porque, olhando para o edifício do DN, e não muito longe, lembrei-me imediatamente do Condes, do Éden, que eu gostava de saber o que é que faz ali aquela palmeira, embirro com aquela palmeira. Digo aqui solenemente, afirmo, que fique registado, embirro com aquela palmeira, Cassiano Branco não merecia aquela palmeira. Exatamente. Depois tens umas palmeiras na tua camisola. Sim, mas isso é na minha camisa, a camisa é minha. O Éden não é só de uma pessoa, lá está, a grande diferença é essa. Eu lembro-me de ver uma exposição, quando foi a estreia e a filmagem do filme do Wim Wenders ali, e depois fizeram uma grande exposição, mostraram o cinema todo por dentro, visitámos os bastidores e depois acabaram com ele. Isto é masoquismo, isto é sadomasoquismo. Estão a ver? Era bonito, não era? Então agora adeus. Foi exatamente assim. O Condes tem todo o respeito pelo hard rock, mas não é preciso acabar com as grandes salas de cinema para fazer coisas deste género. E são sítios que mantiveram uma parte da fachada, lá está, não é? Agora tens por trás o outro edifício também, que era também um cinema. Sim, já não é do nosso tempo, mas que também vai abrir um condomínio agora privado. Acho que não haveria solução para salvaguardar esse espaço. Eu lembro-me sempre de uma solução, e isto agora estamos a entrar um pouco no campo da engenharia financeira e, consequentemente, da gestão e, consequentemente, da política, lá está. As coisas andam sempre ligadas, não há como fugir a isso. Eu lembro-me sempre de uma solução que foi, ou se calhar duas diferentes, mas parecidas. O Tivoli e o São Jorge. O que é que elas têm em comum? Têm em comum que o Tivoli não se chama Tivoli, chama-se Tivoli BBVA, porque o Banco Bilbao Vizcaya entrou como parceiro, e o São Jorge, apesar de não ter essa trave mestra da manutenção do espaço, tem uma sala Montepio. Onde é que eu quero chegar? Até que ponto é que a chamada sociedade civil, aqui através do seu empresariado, não pode e deve ser chamada a manter este património? A sociedade civil em Portugal é muito restrita e é muito pouco imaginativa também, não é? Certo. E pobre também, não é assim como, não é multimilionária como noutros lugares e, portanto, o dinheiro que dá para a atividade cívica é pouco. Aliás, esse é um dos problemas do jornalismo independente em Portugal. É que nós temos a sorte de ter um grupo, que é o Grupo Valor do Tempo, que investiu nesta ideia, que apoiou esta ideia, eu até diria mais, que criou esta ideia, porque na verdade eles co-criaram a ideia connosco. Surgiu numa conversa e depois a ideia da brasileira poder ser o sede moral desta ideia surgiu a seguir e, portanto, co-criou esta ideia. Não é toda a gente que tem esta visão. E, portanto, um dos problemas do jornalismo independente em Portugal, ao contrário do que existe na Hungria, na Polónia, nos Estados Unidos, nem falar, em França, em Espanha, etc., é que não há fundos privados a que nós possamos concorrer para fazer jornalismo cívico. O que existe é grupos económicos com interesses muito objetivos que apoiam, e não há almoços grátis, determinados órgãos de comunicação social, não pelos seus lindos olhos, mas pelas funções políticas que esses órgãos de comunicação social podem fazer. E em relação ao espaço cívico de intervenção, há muito pouca gente que defenda isso. O Observador foi um pouco isso, num sentido ideológico. Foi criado para criar um espaço de debate à direita que não existia, uma direita moderna e liberal na altura, e foi o único, porque de resto o que existe é gente a querer patrocinar órgãos de comunicação social porque eles vão dizer coisas... Mas eu não falava especificamente em relação à comunicação social, falava em relação... É igual, porque a visão é exatamente a mesma, porque a ideia de que se possa ter, isto aqui faz falta a esta cidade.
deixa-me dar aqui, desembolsar aqui uns milhares de euros ou milhões para que isto E seja ficar devolvido associado à ao cidade. projeto. Claro, para que isto seja devolvido Não é? à cidade. Mesmo do ponto de vista da gestão de imagem, falando friamente, Sim. poderá ser altamente vantajoso se o processo for bem conduzido e comunicado. Mas aí é mais uma vez a mesma coisa. A sociedade civil em Portugal não tem laços, não é? É fraca. Pronto, é fraca. É fraca, eu acho que é isso. Esperamos que projetos com uma mensagem possam contribuir para mudar alguma coisa sobre isso. Sim, por um lado sim, por outro lado também voltar a dizer a sorte que nós temos em Lisboa de ter este grupo que apoiou e que neste momento nos apoia Claro. e que é E que nos razão permite da fazer o nosso existência, trabalho. exatamente, porque é a Exatamente. nossa razão de existência. Olha, um outro entrevistado que eu já tive nesta série é o João Seixas, que muito tem escrito e é professor universitário e muito tem escrito e trabalhado em torno da cidade, E faz debatido, parte do nosso conselho pensado. editorial e falamos com ele praticamente todas as semanas. Certíssimo. E é uma das pessoas que tem, vá lá, da nova vaga de pessoas que pensam a cidade, digamos assim. E ele em 2016 publicou um artigo no Público, o qual recuperou há algumas semanas no Facebook, e ele próprio dizia que mantinha uma atualidade irrepreensível. Eu retive apenas retive mais, mas retirei uma pequena passagem que gostava que tu comentasses. Dizia ele, e diz certamente ainda hoje, o potencial de um turismo baseado em consumos emocionais é imenso. A verdade é que os turistas não se importam muito de estar rodeados de turistas. Jean Baudrillard explicou muito bem o crescente desejo por uma sociedade carente de valores e de emoções. O turista crê que está em experiência identitária ou emocional, e isso serve-lhe perfeitamente. A perda de residentes ou de identidade, mesmo sendo este um conceito arriscado e sempre em evolução, não é um problema para o turismo, mas é claramente um problema para a cidade e para os seus residentes, sejam eles quem forem. É isso mesmo. Ou seja... Ocorre dizer sobre isto? Ocorre-me dizer que Lisboa é muito pequena e com pouca densidade populacional e, portanto, sofre mais desse problema do que outras cidades europeias. Embora outras também tenham sofrido bastante, nomeadamente Veneza e Barcelona, por exemplo, ou Paris, já agora, ou Roma. Mas lá está. Veneza foi São cidades complicado. muito densas, não se nota tanto. Pronto. Aqui, a cidade de Lisboa, nós estamos o pensamento sobre isto incorre sempre sobre um erro, que é a ideia de que nós quando falamos do turismo a mais estamos a falar da Baixa e dos bairros históricos, não é? Porque os turistas não vão para Alvalade está vazia, ainda ontem estive lá e está vazio. As avenidas novas, onde eu moro, estão vazias, o Arieiro está vazio. Mesmo a Graça, está mais ou menos, não é? Está mais ou menos, pronto. Mas eles ficam muito por esta zona baixa da cidade. A Baixa é Alfama, Moraria e o Chiado. E o Chiado, e agora prolongando por Santos, pronto. E agora, há aqui uma questão que é, nestas zonas onde os turistas estão em invasão autêntica, não havia gente, já não havia muita gente a morar. Havia alguma, mas não havia muita. Precisamente porque eram zonas que tinham sido de serviços. Aqui morava... A zona da Baixa era uma zona que tinha muito mais serviços do que propriamente gente a morar. Pronto. Portanto, a zona da Baixa, o que fazer com ela, tem que passar por um pensamento arrojado sobre a cidade, que não pode ser meramente expulsar os turistas, porque eles vão fazer parte da cidade em qualquer dos casos, e portanto tem de ser de perceber, por exemplo, quantas lojas de souvenirs é que todas iguais, com souvenirs feitos na China, é que nós temos. Então vamos lá ver, o que é isto? Porquê é que elas estão aqui? O que é que elas vêm fazer aqui? O que é que estas pessoas vêm à procura? E, se calhar, organizar aqui o espaço um bocadinho mais, não é? Porque, quando nós falamos de lojas originais da Baixa, há muito poucas, não é? Há muito poucas lojas, eu não estou a falar das lojas históricas, estou a falar de novas lojas que pudessem substituir as históricas e que pudessem contribuir para que haja aqui alguma coisa de original e de interessante e que constitua a tal experiência que vale a pena. Nós às vezes meio a brincar dizemos, eles qualquer dia vêm aqui para ver-se uns aos outros. Exatamente, e é já o que está a acontecer, sobretudo aqui na Baixa. Mas no fundo o que o João diz é que isto não é isso que os vai afastar. Pois não, e isso é que nota-se cada vez mais. Aliás, quem foi a Veneza e saiu do perímetro da Praça de São Marcos sabe que não há turistas em Veneza para além da Praça de São Marcos.
Portanto, os turistas têm uma atração. O turismo é uma questão interessantíssima do ponto de vista antropológico, certo. porque de facto, para que é que as pessoas precisam de ir a sítios? Não precisam. As pessoas não precisam, podem ficar a dormir nas suas férias. Mas de facto, criou-se aqui, é uma necessidade contemporânea. Estavas a falar do Baudrillard e é exatamente isso, ou seja, é uma sociedade de espetáculo nas vidas das pessoas. Elas estão a viver uma experiência. É como um Big Brother, é como um grande Big Brother. Não é? Sim. E portanto, as pessoas querem vir, mas se calhar em vez de. Eu às vezes questiono. Porquê que os turistas gostam de música nas esplanadas? Eu não gosto de música das esplanadas, nem aqui, nem em Veneza, nem na China. Mas parece que há uma questão que não se coloca, que é essa. Será que eles vêm comer uma tosta de abacate ou um pastel de nata com uma bica? Se calhar preferem a tosta de abacate. Então, e nós podemos culpá-los, podemos acusá-los de alguma coisa? Ou seja, é uma questão complexa que não chega a dizer assim, não, o turismo é todo mau. Não, o turismo salvou Lisboa, não é? Porque Lisboa estava a cair aos bocados. E a taxa turística e aquilo que eles pagam nos alojamentos locais é que ficou. Agora, também há uma diferença entre um hotel e um alojamento local. Sim. Um hotel traz gente para a cidade, traz trabalhadores, traz gente que está ali à volta. Um alojamento local traz pouca gente para a cidade, não é? E também há diferenças entre um hotel e um hotel em cada esquina. E também há diferenças entre um hotel, ou 3 hotéis e 5, ou 10, ou 20, claro, exatamente. Mas há uma zona de Roma, que é a zona do Termini. Chega a um ponto que é preciso ter a coragem de perguntar, precisamos de mais? Não, se calhar precisamos, porque os turistas vêm e, portanto, precisam. Portanto, a questão é, têm que estar todos aqui? Ou podem estar nas Avenidas Novas, em Alvalade, não é? Um dos grandes desafios da Câmara e da ATL, da Associação do Turismo de Lisboa, é tirar turistas do centro de Lisboa e levá-los, por exemplo, para a Gulbenkian. Mesmo assim já se vê mais uns do que havia. Mas não havia quase nada. O bairro de Alvalade é um bairro histórico. Foi feito no tempo de Salazar. Tem uma estrutura muito interessante. Os turistas sabem disto. Não era interessante levá-los para ali em vez de ficarem sempre aqui? Até porque assim, lá eles têm uma experiência muito mais original do que têm aqui neste momento. Mas é isso que eles querem? Ou querem continuar a comer tostas de abacate? Não sei. Há pouco falaste aí um pouco de passagem do Jorge Costa. Olha. E obviamente que eu não poderia deixar passar em branco este livro. Chama-se Diário de um Sem-Abrigo e é muito mais que um livro. Pois. Fala-nos um bocadinho do que é que foi esta sim autêntica experiência. Essa foi uma experiência e é difícil, tivemos uma sorte incrível e é difícil repetir essa experiência. Estamos a acumular outras, muitas coisas a fazer aqui neste quadro atrás de mim. Isto foi uma das vossas histórias dentro do Jornal de Histórias, é muito curioso. Não, mas foi precisamente... Isto contado de fora parece... Sim, mas foi sempre essa ideia de que devíamos fazer qualquer coisa diferente daquilo que estava a ser feito no jornalismo. Isso surgiu numa reunião do nosso board de fundadores, no qual estavam o Tiago Quaresma e o João Marecos e o Ferreira Fernandes e eu, e alguém, está disputada a autoria da ideia, lembrou-se, e se nós tivéssemos um sem-abrigo a escrever na primeira pessoa ou a falar na primeira pessoa? É uma ideia tremenda, incrível, claro. porque é uma daquelas experiências em que ou se tem na primeira pessoa ou é muito difícil de relatar. E portanto surgiu essa ideia. A Catarina Reis, que é a próxima pessoa nesta história, estava a fazer um trabalho com os sem-abrigo no antigo Casal Vistoso, o centro de acolhimento, e estava lá e falou com a Teresa Bispo, que é outra das pessoas que coordenava o projeto do Casal Vistoso, e disse, olha, nós gostávamos de ter um sem-abrigo, uma pessoa destas sem-abrigo que também tivesse capacidade de escrita e que pudesse escrever para nós. E ela arranjou-nos outra pessoa antes, e essa pessoa não funcionou, havia uma perturbação forte. Sim. Isso, de repente, ela disse, está aqui um homem, ela não disse sem-abrigo, está aqui um homem que eu acho que é uma pessoa boa para vocês conhecerem. E a Catarina foi-se encontrar com ele. Ela conta aí a história. Ao pé da Estação do Oriente. Na Estação do Oriente, aliás. E pronto, e surgiu o Jorge Costa na nossa vida e foi extraordinário, porque ele era uma pessoa difícil, era uma pessoa... Naturalmente. Pronto, ele morreu, por isso é que eu estou a falar no passado. Eu não sei se nessa altura ele já tinha noção de que estava muito mal ou não sei, eu acho que não, mas pronto, não sei, foi tão rápida a morte dele que eu acho que se calhar ele já tinha a noção de que estava com problemas graves. Tinha um cancro na pele
que depois teve metástase e avançou para o cérebro e ele morreu dessas metástases no cérebro e pronto, já está espalhado por todo o sítio, e que se tornou nosso amigo e que nós começámos a ler as coisas dele e começámos a perceber que isso tinha uma força incrível. E quando a gente fala em coisas virais, exato, e quando nós falamos em coisas virais que se tornam virais na internet, e muitas vezes o nosso Nuno Gomes, que é o nosso editor das redes sociais, diz não, o conteúdo é rei. Se as coisas são interessantes, as coisas de facto engajam as pessoas e as pessoas leem-nas. E é à procura desse engajamento que nós estamos. E ele sim, as coisas dele, nós editámos, sei lá, 5 palavras em cada texto. Isto é um livro fortíssimo, escrito com uma enorme simplicidade e naturalidade. Bem, sim. Afinal, o que é preciso para que uma pessoa procure comida num caixote de lixo? Basta ter fome e não ter comida. E não ter dinheiro para a comprar, não ter onde ir buscá-la e saber que a fome vai continuar. Basta viver sem nada. Basta viver no nada. E nesse nada está a fome. Nesse nada precisamos de comer para acabar com a fome. E é nesse nada que perdemos a vergonha de mexer no lixo. Nesse lixo pode ficar a dignidade, mas pode estar comida para matar a fome. É isso. É incrível, não é? É. Parece um grande escritor. Exatamente. E é um grande escritor. Exatamente. E é um grande escritor porquê? Porque o Jorge não teve nenhuma formação. Exatamente. Acho que nem sequer... Isto é uma passagem que se eu dissesse que era do autor claro, XPTO, qualquer um diria que olha, pode ser. Falar nisso, sim. Sim, ele era um escritor extraordinário. E essa é a nossa sorte. Vocês de alguma forma proporcionaram um final de vida mais feliz? Opa, isso é quase horrível. Mas é verdade, sim. Mas é verdade. Mas é pena que não tivesse tido só mais 2 meses, porque a Leia já tinha proposto fazer o livro, ele sabia, ele já nos tinha mandado a sua versão completa das histórias e o Nuno Marco já estava a preparar o filme, que ainda está em preparação e vai continuar porque é uma coisa complexa, mas já havia a ideia do livro, já tínhamos falado com a Leia, a oficina do livro, a Rita já estava a trabalhar sobre o livro e portanto já estava tudo. Era só... Portanto, o Marco está a fazer um documentário sobre... O Marco está a tentar fazer um filme. Pronto, Okay. Está a tentar fazer mesmo um filme. Temos uma guionista a trabalhar connosco e com ele. Há muitos buracos na vida do Jorge que nós não sabemos responder e também não há nenhuma maneira de responder porque ele não... As pessoas que ele conheceu do passado... E, portanto, vão ter de recriá-los. Provavelmente tem que haver alguma verosimilhança em relação àquilo que aconteceu, não é? Sim. Eu não resisto a acrescentar uma história pessoal e que ajuda a fazermos a ponte precisamente com este tema. Aqui há uns anos eu fui participar numa sessão em Santiago do Cacém com a escritora Adélia Carvalho. Ela tem vários livros para miúdos, inclusive um que se chama Abrigos. Portanto, nós estamos na Biblioteca de Santiago do Cacém, Biblioteca Manuel da Fonseca, Alentejo Litoral, uma terra pacata. E no fim, eu estava a falar com as professoras e aquelas coisas naturais. Então, como é que correu a preparação dos livros e tal? Correu bem. Tal. Houve aqui um que foi um pouco mais difícil, que era justamente o Abrigos, que é um livro que trata dos sem-abrigo. E eu, muito ingenuamente, digo imediatamente à senhora qualquer coisa de género. Claro, pela dureza do tema. Ao que ela me diz uma resposta inesquecível. Não! O problema é que eles nunca viram um sem-abrigo. Os sem-abrigo são um dos símbolos das grandes cidades. Sim. E, aliás... É curioso pensarmos nisto desta forma. E o Jorge Costa falava muito disso connosco. Na pandemia, e a Câmara Municipal teve que responder isso, não é? Não há sem-abrigos, ou quase não há sem-abrigos, sequer na área metropolitana de Lisboa. Ou seja, os sem-abrigo vêm todos para o Conselho de Lisboa porque sabem que há aqui uma resposta, que era o que eu faria, ou tu farias, ou uma pessoa que tenha o mínimo de noção do que é que está-se a passar na cidade. E, portanto, a Catarina, entretanto, fez algumas reportagens e uma das que fez foi como um sem-abrigo que veio do Alentejo a pé para Lisboa, ser sem-abrigo em Lisboa. Ele até era do leste. Exato. Essa frase é estranha. Ser sem-abrigo em Lisboa.
Pois. É estranho. Parece que estamos é quase o mito do Eldorado hollywoodesco invertido. Tens os ovos é? também americanos que também vinham da Califórnia, que fala o Steinbeck, por exemplo, Sim. vinham da Califórnia rural para viver nas cidades, Los Angeles e São Francisco. Também por causa disso, porque a cidade... Quer se queira, quer não faz parte do ADN da cidade. Porque a cidade tem desperdício, tem sítios para ficar, é mais quente, tem portas de rua, pode-se pedir esmola na cidade, pronto. É uma série é um bocado de contrassenso, porque na verdade... E tem curiosamente a tal invisibilidade que vários sem-abrigo falam tantas vezes. E ele falava muito. E ele fala muitas vezes da vergonha, mas também tem... olhem para mim, falem também é um contrassenso, porque obviamente se eles ficassem nos sítios... O problema do Jorge foi não ter apoio nenhum, não é? Claramente na vida dele, por razões várias, entre elas uma vida de alguma toxicodependência, ele perdeu todas as redes de apoio da sua existência. Perdeu o norte, exatamente. Tu falaste há pouco na Paiva Coceira, há uma outra passagem, eu moro ali muito perto, moro no Alto São João, cresci na Penha de França, conheço muitíssimo bem aquela zona, e portanto li com um sorriso especial quando ele escreve: sempre gostei da Rua Moraes Soares. Nasci e cresci ali ao lado, no bairro da Penha de França, sempre adorei aquela rua. Quem a conhece sabe do que falo, sempre movimentada devido ao comércio, sempre viva, alegre, iluminada e com carisma. Milhares de pessoas percorriam diariamente a Rua Moraes Soares em ambos os sentidos, dentro da sua azáfama característica. E dezembro chegara, e com dezembro chega o Natal, embelezando ainda mais a rua, com os seus arcos de enfeites luminosos, desde a Praça do Chile até ao Alto de São João. Quando ele compra um casaco em vez de um frango. Exatamente. Isso está cheio de histórias incríveis. Sim. Mas eu achei também curiosa esta passagem porque toda aquela zona, Alto São João, Penha de França, Arroios, e isso já está demonstrado por vários estudos, talvez a zona da Europa onde se falam mais idiomas, sim. Onde confluem mais formas distintas de ser e estar. É verdade. E isso, sobretudo a Almirante Reis, não é? E a Moraes Soares, que vai para cima. Sim, porque é uma zona precisamente... mas isso não é de agora, tem séculos e séculos e séculos. É a zona que faz a ligação do Martim Moniz, e no Martim Moniz e na Moraria, nessa zona fora dos muros da cidade, não é? Era onde se concentravam as outras pessoas, as outras etnias que vinham desembocar a Lisboa. E, portanto, isso é uma coisa ancestral, nem sequer tem só explicação nestes nossos séculos mais recentes. Tu disseste, a dada altura, numa declaração, ao mesmo tempo que os jornais e o jornalismo norte-americano faziam o jogo das redes sociais, também as redes sociais e as grandes plataformas, como a Google, retiravam-lhes a grande fonte de receita, que era a publicidade. Os jornais começaram a perder credibilidade e a perder o negócio. São necessários novos modelos de negócio para o jornalismo? São, certamente, não é? Porque senão vamos todos morrer. Como diz o outro, não é? Vamos todos morrer. Quem é que diz? É o... Não, é o Van der Nink, não é? É o nome do podcast dele. Vamos todos morrer. Mas, sim, é preciso novos modelos de negócio. É preciso pensar em abrir o jornalismo a outras áreas. Infelizmente, as pessoas não vão pagar pela forma direta do jornalismo básico, corriqueiro, isso que tu disseste, de ter as mesmas notícias que todos têm, não vão pagar por isso balúrdios, e, portanto, é preciso encontrar outras maneiras de chegar às pessoas. Mas vão pagar pela reportagem, vão pagar pela opinião? Uma delas é o papel que esse jornalismo representa na vida delas. E isso, tanto pode ser isso, a reportagem, a inspiração, é uma coisa que nós temos muito aqui na mensagem. As pessoas mandam-nos mensagens e mandam e-mails a dizer que nós os inspiramos para fazer coisas. Sim. E para a vida delas. E é uma espécie de um espírito, não é? É muito mais um espírito do que propriamente uma mera eu estou aqui e vou-te dar lições. Pronto. E do que os conteúdos, não é? Os conteúdos puros e simples, acho duvidoso que venham a ser um negócio de per si. Tu também dizias uma coisa curiosa numa TEDx que deste, que era a forma como lidamos, quase sem darmos conta, com a informação e procuramos apenas aquela com a qual concordamos. Pois, isso é um problema que está a acontecer hoje em dia, não é? E nós vemos isso no Twitter, sobretudo, que é a incapacidade de confrontarmos com ideias que não são nossas.
Tu falavas da questão da informação ser importante para nós, mas isto é preciso ter cuidado, porque se formos só à procura daquela que nos é agradável... Claro, por isso é que no Twitter e nas redes sociais há esta questão absolutamente dividida entre quem gosta de bicicletas e quem não gosta, por exemplo, na cidade de Lisboa, ou quem acha que a ciclovia deve estar ali, ou quem não acha que a ciclovia deve estar ali. Pronto, e isso é um problema, mas que estudos mais recentes, esse TEDx já tem uns aninhos, tem uns 7, talvez. Mas a questão está claro. Mas estudos mais recentes indicam que essa não é a razão. Ou seja, que isso é verdade, mas não é causada pelos meios de comunicação social. Ou seja, está provado, e o Reuters Institute provou isso, que quem está na internet e quem está nas redes sociais até tem acesso e até é confrontado com outras opiniões que não são suas. E a regra geral não corre bem. Não, está bem, mas... Está bem, mas a verdade é que ele está. Ou seja, sim, as pessoas estão confrontadas. A questão é política. O mundo está feito para que as pessoas não queiram ouvir essas opiniões. A culpa não é dos médias. É confrontado, mas se não tem disponibilidade para depois... Mas o que eu digo é que a culpa não é dos médias. Os médias continuam... Eu não estou a dizer que a culpa é dos médias. Sim. Os médias, como o nome indica, são apenas transmissores. Pronto, mais ou menos. Exatamente, sim. Também não são. Também têm missões e espírito, não é? Sim, sem dúvida alguma. Daí o tal olhar sobre as coisas. Claro. Quando se fala do jornalismo absolutamente objetivo, ambos sabemos que isso não existe, não é? Claro. Quando tu escolhes falar disto e não daquilo no texto, estás a fazer qualquer coisa sobre isso. É preciso ter consciência do que se está a fazer. Sim. Uma coisa que eu acho que não existe muito, não existe... Ter consciência e consciência das consequências. Mas não muitas existe vezes. porque há uma bolha também jornalística, quando as pessoas andam todas no mesmo... Isso era uma outra conversa sobre literacia para os média. Fica adiada. Vocês têm falado de muitas iniciativas, dado muitas histórias pessoais, apetece-me dizer. Há duas que eu achei especialmente curiosas por aquilo que podem significar enquanto atitude, pegando no que estás a dizer enquanto missão. Uma iniciativa, por exemplo, que é as Assembleias de Cidadãos, e uma outra, pela Diversidade Comunitária, do professor Rogério Valcamar. Ambas foram amplamente noticiadas pela mensagem e trabalhadas. São também pistas para novas formas de organização social numa cidade. Novas velhas. Diz-me tu? Novas velhas. Muitas dessas coisas sempre existiram nas cidades. E nos anos 60, olha, Paris tem... A Assembleia Municipal de Paris é feita de cidadãos escolhidos pelos bairros onde eles vivem. E, portanto, novas velhas, sim, claro que sim. A ideia é, quanto mais se debater, quanto mais estiver... O espírito da cidade é o espírito da polis, é o espírito das pessoas estarem todas a discutir a sua própria vida e a sua política, não é? É essa, no fundo, a etimologia da palavra, não é? E, portanto, a cidade é o berço da política. Exatamente. Pronto, isto é um bocado uma tautologia, vai para a Grécia clássica, etc. Mas é verdade, é o sítio onde as pessoas... Às vezes é pertinente ir buscar a raiz das palavras, Sim, que é uma coisa que não está muito em voga. Pois não, mas pronto. E esta pulversidade comunitária? Sim, isso é exatamente a mesma coisa. Em vez de Tem ser a ver com uma forma de transmissão de conhecimento. Em vez de ser só professores universitários que estudaram e que têm os seus mestrados ou doutoramentos, é pessoas que têm vida. Pronto. E que certamente têm coisas para ensinar e para contar. Claro. Exatamente. Sim. Catarina, como é que imaginas a cidade de Lisboa daqui a 10 anos? Olha, eu acho que melhor do que está hoje. Esta consciencialização de que a cidade tem que mudar e tem que se tornar mais para as pessoas. Para já, em relação a isso, à dicotomia pessoas-carros, acho que vai ser muito mais uma cidade para as pessoas do que para os carros. Antes da pandemia, creio que entravam em Lisboa por dia 350 mil carros. Continuam a entrar. Até mais. Acho que chegou aos 400 mil. Dá para ir daqui até a França, como o Vina estava sempre a dizer isso. É verdade. Mas eu vejo a cidade muito melhor do que está hoje. Vejo a cidade mais consciente de si própria. Ok. Vejo a cidade com mais atenção aos pormenores. E esta evolução do turismo também ajudou a isso, porque as lojas querem ser mais bonitas e, portanto, isso vê-se, já ninguém aceita determinar. Há coisas que não eram boas, há coisas que não são boas. Uma tasca infecta não é boa. Ontem entrei no Café Gelo Renovado e fiquei... Ainda não entrei no Café Gelo Renovado. Que revolução! É? Mas fizeram uma coisa... Umas coisas bem, outras talvez mal, como tudo na vida, mas fizeram uma coisa que nunca foi feita,
e que obviamente faz todo o sentido. Há uma placa à entrada que explica porque é que o gelo é importante. A saída do Buissa, o grupo surrealista que se juntava ali, tudo isso está lá explicado. E era assassinado. Não, claro que não. Aliás, os nossos museus deviam ter essas explicações. Todas as coisas deviam ter essas explicações. Uma das coisas que as lojas históricas pecam, não é? É que não têm a explicação do que é aquela loja. Não é? Nós agora, lá na Brasileira, claro, lá na Brasileira houve a exposição no museu que explicava o que é a Brasileira. E isso está explicado na loja. Porque é que ela é importante, porque é que a mensagem está ali, porque é que o Fernando Pessoa está à porta. As pessoas não sabem. Uma retrosaria aqui da Rua da Conceição tem que explicar às pessoas qual é o sentido que faz. O café surf, a gelataria surf, que fica na na Praça de Londres, é importante por causa disso. Este é o senhor, é uma narrativa. Lá está. E se tu envolveres as pessoas nessa narrativa, se calhar as pessoas até vão até lá e essas coisas passam a fazer parte desses tais roteiros turísticos, embora isto seja uma grande contradição, não é? Mas é verdade, não é? Porque é que os turistas só vão ir ao Santini? Se calhar a gelataria surf tem tanta história como o Santini. Ou a Conchanata da Avenida da Igreja, que toda a gente, hoje em dia, a Conchanata é a coisa melhor do mundo. Quando eu era miúda e estava na Avenida da Igreja, ninguém ia a Conchanata. Hoje em dia toda a gente vai. Porquê? Porque ganhou patina, ganhou história, não é? E nós, como seres humanos, já temos idade suficiente para sabermos que precisamos de histórias para viver. Catarina, mesmo para terminar, completa a frase como te ocorra. A minha Lisboa é... fantástica. E não é pouco. Muito obrigado, Catarina, foi um gosto. Obrigada. E pronto, foi a nossa conversa, mais uma destas conversas sobre a cidade, desta vez com alguém que bastante tem feito por ela e com ela. Porquê? Porque Lisboa continua.